Salve, salve, torcedora São Paulina. E aí, torcedor? Tá um pouco mais tranquilo? Estamos mais calmos agora que, enfim, a saída já mais do que anunciada de Roger Machado, né? A volta de Dorival Júnior. Te agrada, Dorival Júnior? Enfim, já com um novo técnico anunciado, né? O São Paulo enfrenta o Fluminense. Sim, tem jogo ainda para fazer, né? Tem compromisso com o Fluminense neste sábado, dia 16, às 19 horas de Brasília, hein? 19 horas lá no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. O Dorival Júnior não vai comandar o time, tá? Nesse primeiro jogo aí, após a sua volta, né? Porque não treinou o time, é muito claro, muito óbvio, né? O São Paulo treinou nesta quinta e sexta-feira, vai embarcar, já está embarcando para o Rio de Janeiro no período da tarde aí, né, dessa sexta-feira, e quem comandou foi Milton Cruz e o auxiliar do Roger Machado, né, o James, que ficou aí e comandou as atividades nesses 2 dias sem técnico. Então, Roger Machado, Dorival Júnior, até a gente associar que já trocou, né, passou só 2 meses dessa patifaria que a diretoria fez, né, de tirar o Crespo, trazer o Roger, coitado do Roger, é o menor dos culpados nisso tudo. Enfim, vazou, voltou Dorival Júnior, mas ainda não comanda o time contra o Fluminense, tá? Porque nem chegou a ir lá ainda se apresentar, né, se reapresentar a alguns conhecidos, aos novos jogadores, né? Enfim, quem deve ficar à frente no banco de reservas deve ser o Milton Cruz, né? O São Paulo ainda não informou nada oficialmente, mas muito provavelmente é o Milton Cruz, que está lá há anos e anos no São Paulo. E tem um duelo bem importante, né, gente? Contra o Fluminense, que é o terceiro colocado, é a briga direta ali pela terceira posição. Se o São Paulo vencer, ultrapassa o Fluminense. O São Paulo é o quarto colocado, tem 24 pontos, o Fluminense tem 27. Se o São Paulo ganhar, vai a 27, empata com o Fluminense, mas no saldo de gols vai ficar à frente aí dos cariocas. E fora que tem aquela revanche, né, gente? A gente tomou de 6-0 o ano passado do Fluminense. Tem o Luiz Ubeldia lá, que também não é bom perder pro ex, né? Então, quem sabe é a hora de retomar as vitórias aí do São Paulo, mas é um duelo complicado, né? Como eu disse, contra o terceiro colocado na tabela. Mas o Fluminense também tá ali oscilando bastante, muito embaixo. A gente vai falar bastante também do rival deste sábado do São Paulo. Enfim, onde assistir, escalação, arbitragem, tudo você confere a partir de agora aqui no Avante Meu Tricolor. Bora lá então, rapaziada tricolor, falar deste São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo pelo Brasileirão. Antes disso, só pedindo para você deixar o like já, tá bom? Isso ajuda demais a gente aqui no YouTube ou no Facebook, então deixa aquele joinha que já ajuda bastante. Se você puder ajudar um pouquinho mais, ativa as notificações aqui no sininho, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário aí. Você gostou da volta do Dorival Júnior? Deixa o seu palpite aqui e divulgue esse vídeo, espalhe este vídeo para toda a sua coletividade São Paulina, tá bom? Mas deixando aquele like já ajuda demais. Vamos então falar desse São Paulo e Fluminense. Vamos começar logo pela escalação, né? A escalação do São Paulo, a provável escalação tricolor. Como eu disse, teve aí só 2 dias depois da eliminação vexatória, né? Contra o Juventude, o time voltou, quem jogou lá, os titulares fizeram aquele regenerativo, né? E o treino à Vera mesmo só teve um que já encara o Fluminense. Tem volta, mas tem mais baixa do que retorno, tá? Então vamos lá, o provável time. Rafael no gol, né? Lucas Ramon, ele retorna para a lateral direita aqui, graças a Deus, né? Não vai ter o Cédric novamente. Lucas Ramon está recuperado de lesão muscular que teve, portanto, volta provavelmente para a lateral direita como titular. E na zaga, Dória e Sabino, é o que tem, né? Não tem mais muita coisa aí. Tem muito zagueiro machucado, tem o Arboleda afastado, enfim. Deve se repetir Dória e Sabino, com Enzo Dias ou Wendel aqui na lateral esquerda. A gente tem uma dúvida também, quem pode sair jogando. O Enzo foi titular no último jogo, mas muito mal também, né, contra o Juventude. Pode ser que o Wendel retome aqui o posto de titular na lateral esquerda, tá? No meio campo deve ser aqueles 2 volantes de sempre, né, que estão jogando aí Bobadilha e Danielzinho, com o Cauli fazendo aqui essa armação. O meio atacante ali, né? 2 pontas, Arthur pela direita, Ferreirinha pela esquerda, com André Silva no comando de ataque. Você viu aí que tem vários nomes faltando, né, do time titular. Cadê Luciano? Cadê Marcos Antônio? Cadê Caleri? Enfim, são muitos desfalques, como eu disse, já vamos falar
de todos eles. Vamos lá. Pablo Maia, ele já está recuperado, tá? Já está treinando normalmente com o elenco, mas vai ser ainda preservado para esse jogo com o Fluminense, deve voltar só na próxima partida, que é na Sul-Americana, na semana que vem, né? Então o Pablo Maia ainda é baixa no São Paulo, apesar de já estar recuperado, ele deve jogar com aquela máscara de proteção, né? Parecendo ali o Batman. Então o Pablo Maia ainda é desfalque nesse jogo contra o Fluminense, assim como o Marcos Antônio, que também é outro que voltou à transição, iniciou a transição agora, ainda provavelmente não joga antes da Copa do Mundo, segue de fora. Alan Franco também ainda não se recuperou, zagueiro que está fora, assim como o Rafael Tolói, lesionado também. E aí, Lucas Moura, você já sabe, fez cirurgia, vai ficar um tempão aí para voltar, e quem integra a novidade aí nessa lista é Luciano, né? Luciano também se machucou ali, teve constatado um edema, não é nada muito grave, é provável que perca talvez 1 ou 2 jogos, depende aí da sua recuperação. Luciano já vinha sofrendo com dores, né? Saiu aí, foi aquele caos, né? Foi ali que começou tudo. Luciano saiu lesionado contra o Juventude ainda no primeiro tempo, entrou Ferreirinha, fez aquela palhaçada, o time desandou, ficou com a menos, começou o vexame ali, né? Então o Luciano é mais uma novidade nessa lista de lesionados, de baixas do tricolor. Além desses todos machucados que eu falei, Mike e Arboleda, né? Ambos estão afastados aí. O Arboleda, inclusive, tem história aí de que o Dorival Júnior pode ter uma conversa, pode ter uma reintegração devido a baixas aí na zaga tricolor, né? Esperamos que não, tá, Dorival? Já vai começar ruim, já vou dando meu pitaco aqui, porque se trouxer Arboleda de volta depois dessa palhaçada toda aí, tu já começa mal, tá, meu irmão? Deixa o cara lá, põe a molecada, não tem zagueiro, Osório, Isaac, Igão, pega todo mundo lá da zaga, mas não põe esse traíra de volta no time, tá, Dorival? Fica o conselho aí de muita gente da torcida São Paulo, tá? Então ainda tem Mike e Arboleda afastados, e como eu disse, o único retorno, a única volta, é Lucas Ramon, que está recuperado de lesão muscular. E o Caleri, você me pergunta, por que o Caleri não vai jogar? Porque está suspenso, recebeu aí o terceiro cartão amarelo na última partida do Brasileirão. O acúmulo de 3 amarelos leva à suspensão, então Caleri e Luciano, a dupla de ataque titular aí, não joga contra o Fluminense, tá bom? Então a gente deve ir de Ferreirinha, Arthur e André Silva, e seja o que Deus quiser, que o Arthur esteja inspirado, que o André Silva tire essa zica, porque pelo amor de Deus, André Silva, cadê aquele jogador do ano passado, né? Tá muito longe, tô jogando muito mal o André Silva desde que retornou, né? E o Ferreirinha eu prefiro nem falar, tá? Para não ser processado, meus advogados me aconselharam a falar, não fala do Ferreirinha não, é melhor não, tá? Quem viu, viu, quem sabe, sabe, o quanto ele é burro, muita gente já criticou, enfim, é melhor eu parar por aqui, tá bom? Vamos falar de arbitragem e onde assistir essa pelada e esse duelo de tricolores. Olha, não tem nada animador também na arbitragem, tá? É o Wilton Pereira Sampaio, lembra dele, o goiano lá, que já encrencou com o Luciano, já errou contra o São Paulo um monte de vezes, já prejudicou o tricolor, ultimamente tem acertado, tá? Ele apitou, se eu não me engano, a estreia contra o Flamengo, né, que a gente ganhou ainda com o Crespo, bons tempos de Crespo, né? Que o Dorival traga bons tempos de novo. Ganhou do Flamengo por 2-1, foi ele que apitou, mas enfim, é um árbitro polêmico aí, vamos ficar de olho para que ele não apronte nada, né? Como o próprio árbitro ali contra o Juventude, né? Por mais que o Ferreirinha tenha sido infantil, juvenil e todos os outros adjetivos com will que você possa querer usar, foi exagero, né? Todo mundo falou, o próprio comentarista de arbitragem falou que um amarelo estava bem dado ali, mas enfim, o Ferreirinha cagou, né? A verdade foi essa, falando português claro aí, fez M e foi expulso. Enfim, o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, né? Goiano, o Wilton Pereira vai apitar este duelo que vai ser transmitido por Record, na TV aberta, Premiere, no sistema pay-per-view, né? Se você é assinante, vai passar lá. Se você prefere assistir, vai ter a opção do Premiere. E também a Cazé TV no YouTube, de grátis para todo mundo aí. Então tem muitas opções, tá? Para esse jogo de sabadão, 19 horas, lá no Rio de Janeiro, no Maraca. Record, Premiere e Cazé TV. E se você gosta de palpitar, né? Fazer sua betzinha lá, sua fezinha nesse São Paulo e Fluminense, a gente dá a dica aqui para você também, né? Eu tô assim, com muito otimismo, muito mesmo, muito esperançoso. Eu tô apostando no 1-1, tá? Eu acho que o São Paulo pode arrancar um empatezinho. Eu não faria muito essa escalação, pode até ser, tá? Nessa escalação, bom que eu lembrei disso para falar, que o Milton Cruz coloque 3 zagueiros. Aqui não tem muito zagueiro. Se ele for colocar 3 zagueiros, ele pode improvisar. O Negrutti, que foi muito bem de zagueiro quando poucas vezes testado, né? Ele pode colocar o Negrutti com o Dória e o Sabino. Aí acho que quem sairia desse time é o Ferreirinha, formando só 2 atacantes lá, né, na frente. Aí seria um 3-5-2, né, básico ali. 3 zagueiros, os laterais viram alas,
com Cauli, Danielzinho e Bobadilla, e na frente só Arthur e André Silva. Então ele pode, às vezes, quem sabe, surpreender. Eu tentaria isso, viu? Eu colocaria o Negruti na zaga, e tem o Osório também de opção, né? O Osório foi bem lá no jogo da Sul-Americana, moleque que subiu da base. Tem que apostar. E ia fechar a casinha, sabe? Eu ia fechar a casinha contra o Fluminense ali, 3 zagueiros, sabe? Arthur e André Silva tentando um ataque ali com o Cauli chegando. Gente, a gente tá em crise. Estamos em crise. O São Paulo não ganha aí a não sei quantos jogos, eu tava aqui aberto, são 5 jogos. 5 jogos acumulando. Brasileirão, né? Copa do Brasil, Sul-Americana. Foram 3 empates, depois derrota para o Corinthians no Clássico e derrota vergonhosa para o Juventude. Então são 5 partidas aí, desde o Mirassol, que a gente não sabe o que é vencer. Então, ó, fecha a casinha, tenta ali não contra-ataque, tenta alguma coisa. Eu não estou muito otimista, é óbvio, né? Enquanto nem sei o que vai acontecer, como é que esse time vai jogar. Time comandado pelo Milton Cruz. A gente tem aquela boa lembrança, né? Milton Cruz, aquele 6-1 pro Corinthians lá em Itaquera, lembra? Era o Milton Cruz que estava no comando, né? Então, assim, se for 1-1, eu já tô feliz, tá? Já tô achando que tá bom aí. O Fluminense também tá tentando sair de uma crise aí. Ganhou na Copa do Brasil, também vinha de 4 jogos sem vitória. Voltou a vencer pela Copa do Brasil. O fortíssimo Operário também. O Fluminense também tá uma draga, tá? Por isso que meu sócio aqui, meu companheiro, outro editor do site Avante Meu Tricolor, Rafael Emiliano, está apostando logo num 4-1 pro São Paulo. Acha que vai tirar o pé da lama aí, vai tirar o pai da forca. Ele apostou em 2 gols do André Silva, disse que o Arthur vai marcar. Enfim, o Rafael já está bem otimistão que o São Paulo vai amassar o Fluminense do Zubeldia, vai ganhar por 4-1. Então você escolhe aí. Eu tô apostando no empatezinho, 1-1, o Rafael já tá metendo 4-1 logo. Fica nossas dicas aí do Avante Meu Tricolor, a gente tem acertado bastante. Contra o Juventude eu falei, hein, que eu tava com cheirinho de eliminação, de tragédia. Eu também apostei no empate, mas falei, olha, se o Juventude ganhar, não vou me surpreender. Como não me surpreendi, né? Porque tava essa draga toda, obviamente não torci contra pro Roger cair, mas como perdeu já, que bom que já caiu, já foi seguir sua vida, até nunca mais Roger Machado. Infelizmente, a circunstância que você chegou foi horrível, foi péssima, não foi culpa sua, mas você também é fraco. A gente tem que falar isso, né? Por mais que tenha pressão, só 2 meses, o time não evoluiu muito, né? Não fez muitos bons jogos. Enfim, vamos falar um pouquinho do rival. Rival comandado por Luiz Zubeldia, né? Tem Zubeldetes aí, vendo? Tem muita gente que gosta do Zubeldia, mas adivinha só, tá pressionadíssimo lá, né? Tá por um fio na Libertadores. Como eu falei, vinha de 4 jogos sem vencer, mas venceu o Operário aí por 2-1 no meio de semana na sua vaga da Copa do Brasil. Já fez mais que o São Paulo, né? Que caiu aí para um time de segunda divisão. O Fluminense não ganhou de 2-1, deu uma aliviada um pouquinho aí, mas está muito pressionado. Tá muito pressionado, e ainda assim como o São Paulo, né, é um time que tá bem, né? É o terceiro colocado desse Brasileirão, como eu já disse, é um duelo direto por essa classificação, por essa posição aí, né, do pódio, vamos dizer assim. O Fluminense tem 27 pontos. O São Paulo tem 24, como eu falei. Se o São Paulo ganhar, e os dois têm 5 gols de saldo, tá? Então estão empatados no saldo. Se o São Paulo ganha, empata no número de vitórias também, e aí, se vencer, obviamente, vai ter um saldo positivo maior que o do Fluminense. Então o São Paulo roubaria essa terceira posição do Flusão. Vamos tentar esboçar um Fluminense aqui. Também é num 4-3-3, eu nem armei muito aqui, mas é isso, né? O provável Fluminense que eu vi lá na ESPN, vamos ver se a ESPN acerta. Tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Inácio Freitas e René. Essa é a defesa do Fluminense. Boa defesa, né? Alisson, tem a lei do ex aqui, né? Alisson e Nonato são os volantes aí. E Lúcio Acosta, bom jogador, com Savarino, Soteldo e John Kennedy. É um time perigoso, hein, gente? Savarino e Soteldo são bons jogadores, venezuelano, né? Os dois aí. Lúcio Acosta tem jogado bem, enfim, Nonato, John Kennedy é artilheiro, a defesa eu acho muito boa, Fábio é um baita goleiro, Freitas é um bom zagueiro, enfim. É um time bom, né, gente? Eu não acho que vai ser fácil pro São Paulo, não. Ainda mais sem comando, sem técnico. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Como é que o time vai se postar e portar. É muito dos jogadores mesmo, né? A gente tem que falar que agora é só os jogadores, não tem treinador mesmo por enquanto. O Dorival ainda só vai chegar, a gente ainda não sabe oficialmente se vai ser já no treino de domingo, a partir de segunda-feira, mas muito provavelmente no domingo ele já assume as atividades. O São Paulo, na programação inicial, tinha marcado um treino para amanhã de domingo, né? Logo após aí retornar no sábado do Rio de Janeiro, treino de manhã no domingo. Vamos ver o que o Dorival vai manter, se vai mudar alguma coisa, se já vai trabalhar no domingo, vai deixar para segunda. Cenas para os próximos capítulos, tá bom? É isso, rapaziada. Recapitulando então, São Paulo e Fluminense nesse sabadão, 19 horas lá no Rio de Janeiro.
Cazé TV, Record e Premiere. Vamos ficar de olho nesse jogo aí, vamos para cima São Paulo, vamos tentar uma recuperação, pelo amor de Deus, não aguento mais crise, gente. Eu não aguento mais crise. Tá bom, diretoria de São Paulo? Sossega o Dorival, agora é isso, tá bom? A torcida queria o Dorival, tem Dorival, deixa o cara aí, pelo amor de Deus, que tem muita coisa ainda rolando na justiça, né? Macis pra cá, outrem pra lá, enfim, que o futebol volta a prevalecer um pouco, que o São Paulo volte a ganhar e que você deixe um like aqui pra gente, se você chegou até aqui neste vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua paciência. Então deixa um likezinho se você gostou, deixa o seu palpite aqui. Você gostou da volta do Dorival? Era o que tinha que ser feito mesmo? Não tinha mais como, né? Então deixa o seu comentário aí, deixa o seu palpite para esse São Paulo e Fluminense. Se é a hora da retomada do São Paulo, esperamos que sim, né? Vai para cima dele, São Paulo. É isso aí, torcida São Paulina. Muito obrigado. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau.